percurso em Coimbra foi há exatamente 10 anos, em 2012, em outubro de 2012, exatamente, foi quando eu comecei, quando vim de Lisboa para Coimbra. Eu concorri a uma posição de professor auxiliar, estava com uma bolsa de investigação da FCT, estava quase a acabar, tinha um ano ainda de bolsa, e na altura comecei a concorrer a posições que eu achei que eram interessantes. E sem dúvida a Faculdade de Psicologia de Ciências da Educação, ao abrirem um concurso para métodos quantitativos, eu achei que era bastante interessante e bastante fora do normal uma faculdade como esta pedir uma pessoa nesta área, e concorri, e aqui estou desde 2012. Há muito tempo, muito tempo. Não pela estatística, mas pela matemática. Acho que porque eu já sou antigo, não é? Desde a 4ª classe, na altura era a 4ª classe, que eu dizia que queria ser professor de matemática. E a razão é simples, tive uma ótima professora, a Dona Celeste, do qual mantive o contacto até infelizmente ela falecer com 96 anos. Foi uma pessoa muito importante em todo o meu percurso de vida, por isso eu desde essa altura que eu dizia que queria ser professor de matemática. A estatística veio um bocadinho por maus motivos. Mesmo antes da entrada da universidade, eu tive um péssimo professor de matemática, péssimo no 12º ano, e que me colocou algumas dúvidas se eu gostaria mesmo de seguir uma carreira dedicada à matemática. Por isso, qual é que foi a solução? Concorri a matemática aplicada, em termos de saídas na altura tínhamos a estatística, as probabilidades, a investigação operacional e também a computação, que eu achei que se eu não gostasse de matemática tinha algumas oportunidades, algumas janelas abertas para fugir um bocadinho à matemática pura, a uma carreira só dedicada à matemática e ao ensino da matemática. Por isso a estatística surgiu um bocadinho nesse sentido. Foi uma escolha acertadíssima, porque desde o início do meu percurso na licenciatura que adorei as cadeiras de Estatística e Probabilidade. A estatística eu acho que tem uma mais-valia que casa com todos, não é? Uma área muito transversal e por isso é uma área que efetivamente interage com muitas outras áreas. Eu acho que hoje em dia possivelmente serão poucas as áreas que não têm um pouco de estatística, desde a estatística básica à estatística mais complexa. A importância é óbvia, quer dizer, é o desenvolvimento da estatística inspirado em problemas reais, por isso os dados nem sempre são bem comportados, de maneira nenhuma, na regra geral são mal comportados, e por isso o criar novas metodologias, o criar novos desenvolvimentos, o olhar para os dados, o dialogar com as equipas médicas é importantíssimo, e por isso é uma área única nesse sentido, porque nos permite trabalhar com muitas áreas diferentes, quer dizer, os projetos são diferentes, os objetivos são diferentes, e é super interessante nesse aspecto. O desafio de apresentar ao concurso vem um bocadinho da a nossa diretora da faculdade, na altura não era ainda diretora da faculdade, era vice-diretora, e que sabia um bocadinho do trabalho que eu tinha desenvolvido numa aula de estatística que eu tinha tido na faculdade, e disse, encontramos no corredor e disse: Bruno, eu acho que este prémio devias concorrer porque acho que está dentro daquilo que tu costumas fazer. E eu fui a espreitar as condições, as candidaturas, e achei que era interessante. Por isso, o ensinar estatística no escuro tem a ver surgiu pela necessidade. Por isso, eu tive um aluno cego, o Afonso, numa aula de estatística, e por isso, o que é que eu faço? Não é? A estatística, todos nós sabemos que é muito gráfica, é muito mais do que mero cálculo. Foi um desafio. A equipa de apoio ao estudante
com necessidades especiais foi fabulosa. O Luís e a Rosário foram completamente elementos essenciais para todas as loucuras que eu queria imaginar naquelas aulas, e a ideia sempre ao longo desse semestre que eu tive o Afonso como aluno foi não ter uma aula para o Afonso. O que eu quis sempre em todas as aulas foi incluir o Afonso como parte das atividades normais de todos os alunos. As atividades que eu tinha desenvolvido, umas funcionaram, outras não, por isso nem tudo foi um sucesso de maneira nenhuma, mas muitas das atividades não ajudavam só o Afonso, mas ajudavam à compreensão dos conceitos, porque basicamente nós tínhamos que desconstruir todo o conceito e de uma maneira iterativa explicar efetivamente o que era uma variabilidade, o que era uma variância, o que era uma média, o que era uma série de conceitos que nós tínhamos, e tentar visualizar através da descrição, através do tacto de determinados desenhos gráficos em relevo e tudo mais. E por isso, no final do semestre, todos fizeram o mesmo exame. A única diferença foi que o exame do Afonso era em braille, o Afonso passou à unidade curricular, por isso, sem qualquer problema. Por isso foi um bom resultado. A candidatura ao prémio foi um bocado em sequência disso, por isso, de nós nos termos apercebido que efetivamente estas atividades podiam não só ser úteis para esta situação muito especial, mas para todos. Por isso, como é que nós transformávamos algumas daquelas atividades em atividades para todos os alunos e alunas. Criei uma unidade curricular que se chama Investigação, um projeto de investigação, em que juntei alunos normovisuais e alunos com problemas visuais, não só totalmente cegos, mas com alguns problemas visuais, e tentámos desenvolver toda uma série de atividades concentrados em 3 conceitos. Concentrámos média, moda e mediana, os 3 conceitos muito simples. Temos sessões muito interessantes de discussão, o que era o ensino inclusivo, não é? O que é que nós interpretávamos como ensino inclusivo, e a definição final foi uma definição super bonita, porque não teve a ver com necessidades especiais físicas, de maneira nenhuma. Teve muito mais a ver com o incluir todo o tipo de alunos, independentemente da sua cultura, das suas crenças, de tudo, e tentar fazer com que isso fosse uma mais-valia numa aula e não um bloqueio, um obstáculo. Foi a primeira vez o que me pôs em estado de alerta, não é? O que fazer se outra situação como esta ou diferente surgir, não é? Se eu tiver um aluno surdo, como é que eu faço? Eu não sei linguagem gestual, como é que eu vou fazer? Não é? Se ele não souber ler os lábios, que nos deixa como professores, como docentes, atentos às nossas necessidades como docentes, a termos que estar preparados para estas situações. E não foi fácil, muitas vezes, foi um trabalho intenso, diário, ao longo de todo o semestre, porque eu acho que nos põe um bocadinho em alerta para outras situações que nos possam surgir e que nem sempre nós estamos preparados, não é? Principalmente é não ter medo de experimentar coisas novas, não ter medo de fazer novas atividades, novos formatos de ensino. Quer dizer, nós estamos muito habituados a um ensino expositivo, em que nós falamos, os alunos escutam, estão sentados. Acho que seria esse desafio, ou seja, incorporar, ver o próprio caminho que os alunos estão a levar, não é? Cada vez mais eles têm muito mais informação, talvez, que nós, porque nós se calhar não temos tanta paciência para estar online do que eles estão. Há informação boa e informação má, mas o que fazer com isso? Desafiá-los a dar uma aula com a informação que eles conseguem obter online, não é? E de certeza que há coisas que vão estar erradas e que nós podemos ter o nosso olhar crítico e uma crítica construtiva, fazer o tal da classe invertida, não é? O flip classroom, que
mas tentar novas coisas. E não é para todos, alguns formatos funcionam melhores do que outros, mas eu acho que o maior desafio é experimentar coisas novas e não nos mantermos sempre naquela dinâmica de ano após ano.